Olá, aqui é o Flávio Souza falando e no vídeo de hoje nós vamos aprender como deletar um arquivo com o Excel VBA, tá bom? Então se você chegou até aqui, deixe já o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho aí para você receber os alertas aí de novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então vamos acessar então aqui a guia desenvolvedor, né? A área de código Visual Basic. Vamos inserir aqui um novo formulário. Dentro desse formulário aqui, a gente vai colocar então uma caixa de texto, tá? Vamos colocar aqui o nome dessa caixa de texto de txt caminho, ok? Vamos colocar também um botão, ok? Nesse botão nós vamos colocar o nome dele de btn delete. Opa, escrevi errado, ó. Delete. E o nome, vamos escrever aqui então, deletar. Deletar. Então vamos clicar duas vezes no botão para abrir já o evento. Clique. E aí vamos declarar então uma variável aqui, usar a palavra reservada din caminho as string. Pronto, coloquei caminho em caixa alta, não é caixa alta, é caixa baixa, ok? Perfeito. Depois disso, né, a gente vai atribuir um valor a essa variável. Caminho vai receber txt caminho.text, certo? Primeiro, antes da gente deletar um arquivo, a gente precisa saber se esse arquivo existe, tá? Porque senão pode dar um erro, tá bom? Então vamos utilizar aqui a função dir, vamos usar a estrutura condicional if dir, que é uma função nativa aqui do Excel, né? Que ela verifica se um caminho existe, caminho, tá? Então, se dir caminho for diferente de VB no string, que é uma outra função do Excel, then, então, else and if. Tá? Vou explicar com calma, tá bom? Então, se esse caminho aqui existir, né, se o arquivo existir, que ele verifica se existe um arquivo, né, nesse caminho que você colocou aqui, tá bom? Aí, se existir, nós vamos utilizar a função kill, que é matar, né? Ele mata, ele deleta o arquivo, né? Então ele precisa de um caminho, né? Como está aqui, o pathname é um caminho e é justamente a nossa variável caminho que a gente vai passar para ele, tá? Então, para não ficar muito abstrato, vamos colocar aqui um msgbox. E vamos colocar aqui, ó, o arquivo foi deletado com sucesso. Ok? Perfeito. E aí, para que a gente veja a estrutura funcionando, né? Se não, que é o else, né? Se não existir esse arquivo, então ele vai dar uma mensagem, né? msgbox. Aqui, ó, o arquivo não foi localizado. Pronto, ok? Muito bem, então explicando aqui o nosso código, né? Então a gente declarou aqui uma variável do tipo string, tá? Tipo texto, que é o caminho, que ele vai receber então aquele caminho do Windows aí para localizar o arquivo, né? De onde está o arquivo, tá bom? E atribuímos a essa variável caminho justamente o valor que tiver lá na nossa text box. E aqui a gente verifica, né, se o if é se, em inglês, se a função dir, né, caminho, ou seja, se esse caminho, né, se existir um arquivo aqui, ok? Ele vai matar o arquivo, tá bom? Então essa função dir, ela retorna então verdadeiro ou falso, tá bom? Ou nulo, né?
No caso aqui ele vai retornar um nulo se não tiver, se tiver ele vai retornar um valor diferente de nulo. Ok? Aqui ele vai matar, né, o arquivo, tá ok? E aqui ele vai dar uma mensagem de sucesso. Olha, o arquivo foi deletado com sucesso. Então, se aqui, né, se o arquivo não existir, tá? Então, ele vai dar essa mensagem aqui que o arquivo não foi localizado, ok? Então, vamos clicar aqui no Play para exibir o formulário e ver isso aqui funcionando. Então, eu já tenho aqui um diretório, tá? Então, esse diretório aqui ele tem dois arquivos aqui que a gente vai testar. Tem um arquivo de texto, tá? TXT, e um arquivo em Excel, que é o pasta 1xlsx, tá? Então eu vou copiar esse diretório daqui para já adiantar. Vou colar ele aqui com Ctrl V, tá? Eu vou colocar um contrabarra aqui e vou colocar aqui, ó, texto.txt, que tem que ser o caminho completo, né? E o final aqui é o nome do arquivo, nome e a extensão do arquivo, tá ok? Então vamos clicar aqui em deletar. O arquivo foi deletado com sucesso, perfeito. Vou dar um OK. Se viermos aqui, ó, o arquivo ele já foi deletado. Deixa eu ver se eu consigo minimizar para a gente ver isso aqui funcionando de uma outra forma. Se eu clicar aqui, tá ok, tá. Então a gente não vai conseguir ver isso aqui funcionando. Eu queria que ele ficasse, mas não fica. Tudo bem. Então, o nosso próximo arquivo aqui é o pasta 1, tá? Então, como ele já foi deletado, ele não existe mais. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer que o arquivo não foi localizado. Perfeito? Então, se eu trocar esse txt aqui pelo pasta 1.xlsx, tá? E clicar em deletar. Observe aqui, ó, antes de deletar, ele continua aqui. Tá? Deletei, o arquivo foi deletado com sucesso. Pronto, ó, já não está mais aqui. Tá ok? Muito bem. Então, ficamos por aqui com esse vídeo, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom? E ative o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos que postarmos aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e sucesso!